a Confederação Nacional dos Servidores Públicos, mais uma vez, tem a grata satisfação de receber dois amigos de muitos anos, de muitas batalhas, de muitas ações lá dentro do Legislativo de São Paulo, que é o Gaspar Bissolotti Neto, nosso diretor de imprensa e divulgação, é presidente da ASPAL e do SINDAP e também diretor de comunicação da FENALE, participa da FESPESP e também da Pública como secretário adjunto, participando da CONACAT e também da FALESP. E também recebendo com muito carinho o Carlos Alberto Marinho, que é presidente da Associação dos Funcionários da Assembleia Legislativa de São Paulo, a FALESP, como diz o Gaspar, a nossa entidade mãe, né? E, então, eu queria, nessa oportunidade, ter o prazer de recebê-los, agradecer a participação dos dois, que são, acima de tudo, amigos, né? E queria que hoje nós falássemos da reforma administrativa, a famigerada PEC 32, que acaba, na nossa visão, se aprovada da forma que o governo está encaminhando, ela é a verdadeira destruição do serviço público e do servidor público. Eu acho que ela tem uma missão de terceirizar praticamente tudo, ela tem uma missão de destruir e acabar com direitos adquiridos de muitos anos dos servidores. Principalmente, eu queria listar o problema da estabilidade, problema do regime jurídico único, problema de novas tabelas, novos cargos que estão sendo criados muito mais para servir o governante de plantão, e o servidor público não é para servir o governante. O servidor público tem que ter liberdade de ação para servir o seu país, para servir o seu estado, para servir o seu município e para realmente ter uma liberdade de ação e não para servir o político, né? Então, esses pontos que eu gostaria que vocês abordassem, eu queria ouvir a opinião de cada um de vocês. Já fizemos um trabalho dentro da confederação, que eu encaminhei já, o doutor Júlio montou mandamos para todos da comissão especial, que é a comissão de mérito, né, que está analisando. Tivemos oportunidade, já que o relator é da Bahia, pegamos o nosso representante lá da Bahia e foi feita uma reunião lá na Bahia com ele e tivemos uma decepção muito grande, porque ele simplesmente declarou para a Diana, que foi lá falar com ele, que ele não quer trabalhar no varejo, que ele não quer atender particularmente nenhuma entidade, e que ele quer que a confederação será convidada para participar de audiência pública, e que ele está muito favorável ao projeto. Essas foram as colocações que ele fez lá para a nossa representante na Bahia. Então, é muito complicado, mas a gente tem que lutar. Como eu acho que a nossa visão, o ideal, no meu ponto de vista, era rejeitar isso, né? Não poderia ter essa PEC de jeito nenhum. Porém, com as manobras políticas, com os problemas que paga isso aqui, faz emenda, não sei o quê, o partido A, o partido B, vai ter muita chance de aprovação. Então, o que nós queremos é salvar as coisas principais, né? Salvar as coisas principais. Então, nós temos que fazer um trabalho junto a esses deputados e, principalmente, do nosso ponto de vista, regionalmente, isso nós estamos falando para cada entidade de cada estado, para fazer um trabalho com o seu deputado, lá daquele estado A, estado B, estado C, porque lá é que tem voto. O deputado só tem medo de uma coisa,
do voto. Ele só tem medo do voto. Ele não liga para o servidor, ele não liga para o povo, ele liga para o voto. E é essa colocação que nós temos que fazer junto ao seu Estado, e nós temos a obrigação de fazer aqui também, principalmente no Estado de São Paulo. Mas queria começar ouvindo vocês sobre esses aspectos que eu levantei aqui. Gaspar, vamos comer. O que você acha dessa loucura que está acontecendo da PEC 32? Realmente, presidente Tutílio, o momento é de muito cuidado, né? Então, estamos muito cautelosos com a tramitação desse projeto, né? Essa proposta de emenda à Constituição, número 32, que arrasa com o Estado brasileiro, né? Como diz o pessoal, não é uma reforma, porque reforma é para melhorar, né? Ninguém reforma a casa para piorar, né? É uma deforma. Ele vem realmente destruir tudo aquilo que foi feito até hoje para melhorar para a população, né? Fala-se em voucher para a educação, voucher para a saúde. Você imagina se nós não tivéssemos o SUS, como estaria o Brasil hoje, em época de pandemia, né? Estaríamos vivendo com a população de outros países aí que perderam tudo para poder pagar com saúde, né? Enquanto nós temos aqui, mesmo com dificuldade, mesmo com o governo não injetando os recursos necessários, um programa de saúde universal, né? Para todos, né? Todo mundo tem direito, ao contrário do que era antigamente, né? Vocês lembram que nós tínhamos aí esse atendimento pelo antigo INAMPS, né? E era só para quem tinha carteira assinada. E depois foi criado o SUS, que é um órgão que beneficia a todos, tenha recursos ou não, né? E essa reforma administrativa vem para procurar privatizar o máximo que puder, terceirizar os serviços. Principalmente tem lá um ponto que chama subsidiariedade, né, que dá poderes ao governo de terceirizar todos os serviços importantes e que podem gerar lucros, né, até para as empresas, enquanto que, eu digo até que eles dão sempre o filé mignon, né, para as empresas, e só aquilo que dará prejuízo é que ficará para o Estado. Só aquilo que é mais difícil, né? Então, está aí a turma da educação, a gente vê tantos OS, tantos serviços que querem pegar a educação, mas para cobrar, né? E aí eles só nem dão voucher. Aí eles vão dar um voucher de R$100 e a escola custa 1.000. E aí as pessoas é que vão ter que arcar com esse gasto, né? A mesma coisa com relação à saúde. Ainda mais neste país onde os planos de saúde deitam e rolam, né? Fazem o que querem, né? E as pessoas são obrigadas a pagar. Então, a nossa preocupação é muito grande. Nós temos participado de audiências públicas nas câmaras municipais, tem sido muito interessante, o movimento Basta, né? Nós estamos participando de vários movimentos, o movimento Basta, a nossa central pública, a própria FENALE tem participado muito também de vários movimentos, e hoje há uma união muito grande entre as entidades, né? Nós aqui de São Paulo mesmo participamos toda segunda-feira das reuniões da Frente Paulista, que reúne mais de 80 entidades, né? A própria CNSP, a própria FALESP, a ASPAL e muitas outras entidades, na luta para defender o serviço público, né? Fizemos aí uma campanha de outdoors, uma campanha aí muito grande de cards, de material nas redes sociais, né? Infelizmente, nossas entidades não têm o cacife que tem o governo de poder fazer propaganda em rádio, televisão, grandes jornais, nós não temos, né? Ainda mais hoje, onde os próprios sindicatos estão aí quase que falidos,
porque a reforma trabalhista acabou com a principal fonte de recursos que os sindicatos tinham, que era a contribuição sindical um dia por ano, e que muita gente queria que acabasse mesmo, só que isso acabou sendo um tiro pela culatra, né? Acabou destruindo ainda o poder de luta, né? Nós tivemos a reforma da Previdência, quando nós já sentimos isso, o que você antigamente enchia o Congresso Nacional de pessoas para lutar contra a reforma. Nessa última reforma de 2019, nós tivemos muito pouca gente podendo fazer isso, né? E agora, na reforma administrativa, piorou ainda, porque com essa questão da pandemia, as pessoas nem entram no Congresso mais, né? Dizem que nem os deputados, a maioria, vai lá. E, infelizmente, há, inclusive, denúncias de que alguns deputados, na hora de votação, em vez deles votarem, acabam seus assessores votando, né? Entrando, não sei se é verdade ou não, mas há essas denúncias. Então, esse momento realmente nos preocupa muito. Eu vejo que eles estão fazendo, né, aquilo que aquele ministro falou de fazer passar boiada, e a boiada está indo mesmo com tudo, né, Tutílio? Tivemos aí outras PECs aí já votadas, já aprovadas, né? A questão emergencial, a PEC dos gastos, e sempre mexendo com os servidores. Hoje não se pode fazer reajuste salarial, não se pode, eles querem tirar uma série de coisas aí, de conquistas, né, que os servidores tiveram, e, ao mesmo tempo, acabar com a estabilidade, acabar com o regime jurídico único, o que virá, inclusive, prejudicar os próprios aposentados, porque sem carreiras não haverá a tão sonhada, né, pelos servidores aposentados, paridade salarial com os da ativa, né? Ah. Se numa carreira, como vai ter paridade, né, Tutílio? E aí nós ficaremos sem reajustes por mais muitos anos. E esse é o cenário que se aponta para nós, aí, servidores, e o que a gente coloca principalmente, a população sofrerá muito com essa reforma administrativa. O pior de tudo é isso, a própria população depois vai perceber, né, o que aconteceu com a reforma trabalhista, né, que falavam que ia haver mais emprego, que ia ter mais condições, e acabou aí que agora mesmo acabaram de aprovar mais uma para retirar mais direitos dos trabalhadores, né? E a esperança é que o próprio Tribunal de Contas da União estava cobrando, estão aguardando uma resposta do governo, no sentido de que se comprove de que essa reforma realmente trará a economia ao Estado, o que a gente acredita que não, porque com os cargos todos que eles criarão, trará mais gasto e a população continuará sofrendo do mesmo jeito. É isso aí. Eu acho que, viu, Gaspar, você coloca uma coisa importante, porque, infelizmente, o povo não conhece aquilo que está ocorrendo no país. A grande massa nossa da população não tem nem tempo, né? Devido o camarada gasta 2, 3 horas para ir trabalhar em condução, volta para casa, ele vai dormir, ele não sabe o que está acontecendo no país. E ele não sabe que essa reforma não vai prejudicar só o servidor, essa reforma prejudica o povo de uma forma geral, porque o serviço público será sucateado. O serviço público, de uma forma geral, você põe aí saúde, educação, segurança e todas as áreas aí vão estar precarizados, né? Esse é o problema. E nós temos que mostrar isso para a população. E até, na minha opinião, antes de passar a palavra para o Marinho, eu acho que o próprio servidor público não está percebendo, porque o servidor pensa, porque o projeto diz assim, olha, isto aqui é só para os servidores futuros. Mentira!
Mentira, é fake news, porque não é para os servidores futuros, ela atinge o servidor atual, atinge o aposentado e atinge o pensionista. Você acabou de falar, na hora que não tem a paridade, você cria um cargo novo, o cargo que está atual fica em extinção. E aí, onde fica a paridade? E onde fica o servidor atual que não vai ter mais salário revisado, porque eles vão pensar no cargo novo e não no cargo velho, né? E a paridade com o aposentado e pensionista. E o servidor ainda não percebeu isso. Ele não está participando efetivamente. As entidades estão, acho que está havendo na dificuldade, as entidades até estão se unindo, mas eu acho que os associados tinham que participar mais efetivamente. Eles, às vezes, não entendem muito. A situação é grave, é muito grave, é muito grave. E você fala, como nós estamos falando, mas não consegue atingir a massa do servidor. O servidor não está conscientizado ainda que isso precisa lutar junto, precisa participar junto. Claro que existe o problema da pandemia, existe o problema agora da presença, tudo isso dificulta. Mas você tem Twitter, você tem o Facebook, você tem as redes como um todo, tem que participar, né? Tem que participar. Então, eu acho que isso ainda... claro que a gente vê uma participação das entidades, mas nós temos que focar nesses deputados, principalmente da comissão especial. É isso que eu acabei de falar. Precisa fazer uma pressão para que, olha, se votar assim, você vai perder muito voto, meu amigo. Ele tem que saber disso. E quem tem que colocar para ele é o seu estado de origem. Vamos trabalhar com todos, vamos fazer com que cada um trabalhe no seu estado, e aqui em São Paulo temos a obrigação de pegar os nossos deputados federais para poder atuar, mostrar, colocar documentação mostrando, porque a grande maioria, o Gaspar e o Marinho sabem bem disso. Eu participava até como assessor da Assembleia, e tinha deputado que vinha falar para mim, como é que eu voto? Eu voto sim ou voto não? Eles têm muito deputado que nem conhece o projeto, não sabe o que vai ser aprovado, não sabe. Essa é a verdade clara e nua que a gente tem que mostrar. E se nós não colocarmos um papel na frente dele, mostrando qual é a barbaridade que ele vai aprovar, claro que vai ter aquele que está tão ligado à base, né, do governo que acaba votando do jeito que o governo quer. Mas tem alguns que vão se conscientizar que é uma loucura o que ele vai aprovar, né? Então, Marinho, o que você acha de tudo isso? Realmente concordo com vocês, e eu acho que nesse período agora de pandemia, nós nem deveríamos estar tratando de reforma constitucional, né? Porque nenhum país no mundo está pensando nisso, ele tem que estar preocupado com a saúde do povo. Nós temos aí quase 550 mil pessoas falecidas em razão da Covid, né? Então, nós temos que estar tratando da saúde das pessoas e não estar preocupado agora em reforma administrativa, né? Reforma da Previdência, reforma trabalhista. Então, devia ser para depois dos acontecidos, né? Depois de resolvido a situação de saúde, né? E a PEC, essa PEC 32, aí, essa famigerada reforma administrativa, ela vai prejudicar demais o serviço público e a sociedade vai sofrer. Inclusive, ontem estava ouvindo aí a palavra do ministro Guedes, né, que fala que não tem que ter ensino superior, não é para todos. Quer dizer, a maioria dos países desenvolvidos, quase toda a sua população tem nível superior. Não quer dizer que a pessoa vai atuar na carreira que ela se formou, mas ela tem uma outra visão de mundo, né? Ela sabe discutir melhor as situações, né? E parece que eles não têm esse interesse. Eles querem que a pessoa, né, fique sem conhecimento para não ir discutir com eles. Então, a PEC 32, como a gente está falando, ela vai acabar, além de prejudicar o servidor, com a estabilidade, e a estabilidade ela dá uma garantia
o servidor cumprir as suas funções dentro da legalidade. Porque se ele sofrer pressões e ele não puder suportar isso por receio do superior dele, atender, ele vai prejudicar o serviço público, porque ele não vai fazer as coisas conforme deveriam ser efetuadas. Ele vai atender ao interesse, né, da autoridade que está impondo ele lá, aquele trabalho. E também, você não tendo mais as carreiras, como foi dito, a gente vai acabar com a paridade dos aposentados que contribuíram e contribuem. Porque aqui no nosso país, o aposentado do serviço público continua pagando a Previdência, que é um absurdo. Ele já contribuiu para esse benefício dele, né? Não é nenhuma caridade que o Estado está fazendo para o servidor. O servidor contribuiu, né? Então, o Estado tem que dar a contrapartida, né? E agora não. O que ele faz? Cada vez ele retira mais. Ele inventa alguma coisa e diz que está deficitário por falhas de gerenciamento, né, de superiores, né? Também a PEC 32, ela não vai ter mais incentivo para o funcionário, porque ela vai diminuir a progressão, então não vai ter mais promoção por tempo de trabalho, tá? Então eu não sei nem como eles vão elaborar essa nova estrutura de retribuição ao trabalho do servidor. E sendo que ainda o servidor concursado hoje em dia, ele terá que disputar, eles vão contratar diversos servidores e eles vão disputar entre si para ver quem fica. E um absurdo disso é para saber quem fica tem que estar alinhado com a direção. Não é isso. Fica o melhor profissional, o que tiver mais capacidade, né, tiver maior conhecimento para poder atuar nas áreas. Não que estiver alinhado com a chefia. Isso é um absurdo, né? A gente está falando de serviço público, né? Ele tem que estar lá para atender o serviço e cuidar da coisa pública, né? Não é coisa de quem está lá no poder apenas, não é dele, é do povo. Então, isso vai atrapalhar demais, né? Então, realmente, como já foi falado, é muito terrível essas reformas, né, que estão por vir, né? E a gente tem que fazer o possível para conversar com os parlamentares e tentar conscientizá-los, né, para que não aprovem, ou caso aprovem essa reforma, que eles amenizem essa maneira de destruir o serviço público, porque vai ser muito prejudicial a toda a população. Verdade. Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, é importante essa questão que o Marinho coloca, da estabilidade, porque nós temos dois exemplos recentes que são muito importantes, né? É o caso daquele delegado lá da Amazônia, né? Que peitou o ministro e que mostrou irregularidades. Perdeu o cargo em comissão, mas ele tinha o cargo efetivo dele, então ele pôde fazer isso. Ele pôde mostrar que havia irregularidade na fiscalização lá do meio ambiente. O outro caso foi aquele caso das vacinas, que só não perdemos bilhões aí porque o servidor denunciou. E se ele não tivesse um cargo efetivo, estabilidade, ele não poderia fazer isso. E o país teria gasto uma fortuna com vacinas aí de forma criminosa. Então, são dois casos que mostram o porquê da estabilidade ser uma segurança para a nação e não apenas uma questão de benefício pessoal. Eu acho que esses dois casos ilustram muito bem isso, presidente Tutílio. Sem dúvida, sem dúvida. Mas o que eu percebo, aliás, isso vem sendo desenvolvido parece que existe, desde a época Collor, quando nós éramos chamados de marajás, né? O povo ficou com isso
colocado que o servidor público é vagabundo, o servidor público não trabalha, o servidor público ganha muito, né? O que ganha muito é o judiciário. O que ganha muito é quem trabalha no judiciário, né? Agora, e não o servidor, né? E não o servidor da cúpula, né? É a cúpula do judiciário, né? Então, eles generalizam como todo servidor público seja privilegiado e todo servidor público ganha um alto salário, quando, na verdade, 90% você pega saúde, educação, segurança, é tudo um baixo salário, né? Eu estava dizendo até para o Júlio, viu, Gaspar e Marinho, eu estava querendo entrar com uma ação de confisco, porque se nós, servidores públicos, pagamos aqui em São Paulo, por exemplo, chega até 16%. Primeiro que o servidor aposentado não deveria nem pagar salário, né? Por contribuição, porque ele já pagou a contribuição a vida inteira. Então, se nós pagamos, eu sou aposentado, o Gaspar é aposentado, o Marinho ainda é aposentado também, não? Também. Então, já pagamos isso, eu paguei 45 anos de aposentadoria, e agora eu vou pagar o quê? Aposentadoria no céu, para me dar outra? Então, não tem sentido isso. A PEC 555, que nós batalhamos, não aconteceu nada, né? E se aqui em São Paulo nós contribuímos com até 16%. Se pegar imposto de renda, que a gente paga até 27,5%. Se pagar todos os impostos que nós pagamos em qualquer coisa que nós compramos, qualquer coisinha que você compra, a gasolina que você põe ali, você está pagando um imposto altíssimo. E isso dá, na pesquisa feita, daria por volta de 70% do nosso salário. 70%. Então, é confisco mesmo, generalizado. Eu falei para o Júlio, nós temos que entrar com alguma coisa. Nós temos que fazer alguma coisa nisso. Ele falou, me mostra essa pesquisa que eu vou pensar em fazer alguma coisa. Porque não é possível. E tudo aumenta, a inflação não existe, mas quando você vai no supermercado é tudo dobrado. E como é que faz? E não pode viver mais, né? Nós não vivemos mais. O servidor está sendo acuado assim de uma forma brutal, né? Brutal. Não dá mais para ficar quieto e dizer assim, não, é assim mesmo. Não dá mais, não dá mais. Então, quem está batalhando, você pega um ministro que só pensa em lucro, é um ministro que acabou a área social, acabou a parte humanitária, acabou, né? Então, não dá para viver mais assim, né? Então, acho que a nossa obrigação, que tem alguém que diz assim, não, mas isso sempre foi assim. Não, mas a gente não pode ficar quieto, não pode calar. Nós temos que batalhar, continuar batalhando, continuar falando, que é o mínimo que a gente pode fazer, né? O mínimo. E aquilo que a gente conseguir, ótimo, porque o Gaspar já falou bem aqui, né? Vantagens maiores, hoje, dificílimo, né? Você tem que salvar o que nós temos aí, salvar o principal. Se der para salvar o principal, já nós vamos ficar muito agradecidos, viu? Muito, muito agradecidos. Então, realmente, vamos continuar o nosso trabalho, né? Eu queria, depois, fechar com vocês isso, que eu queria, numa outra oportunidade, falar sobre o problema de 2 projetos aqui de São Paulo. Mas isso fica para uma outra... Na sequência, a gente fala, tá? Eu queria agradecer e pedir para tanto o Gaspar como o Marinho que continue essa batalha, que continue participando e que a luta é nossa, conjunta. A Confederação vai estar sempre junto, participando, e vamos divulgar as nossas coisas. Mande para nós e nós mandamos para vocês aquilo que for possível para orientar o nosso servidor e pressionar o deputado. Com vocês, com a palavra final. O Gaspar disse que na outra vez queria o Marinho, então eu quero falar, o Marinho vai finalizar essa parte da PEC 32. Obrigado, Tutilo, aí, por
ter nos convidado aqui para denunciarmos aí o desmonte, né, do Estado, aí a gente tentar impedir isso daí. Obrigado pela participação de vocês. Eu que agradeço. Presidente Tutilho, o importante é a gente apelar aí à população e aos servidores que procurem estudar esse projeto, tomar conhecimento do que realmente está para acontecer, pois não vai adiantar chorar depois. Não vai adiantar falar assim, as entidades não avisaram, como já aconteceu na questão da Previdência, que nós alertamos que ia vir muito problema, que o projeto era violento, né? A proposta de emenda à Constituição, depois da emenda 103, que ela viria prejudicar muita gente, e muitos não acreditaram. E hoje nós temos aí pensionistas passando fome, e tudo por causa da reforma da Previdência. Então, vamos procurar evitar, procurar os deputados, procurar os parlamentares em geral, vereadores, senadores, para que haja pressão para não ser aprovada a reforma administrativa. As câmaras municipais estão mandando ofícios, moções contra essa reforma, e precisamos que todos façam isso. Mostrar aos deputados que quem votar nessa reforma não votará. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço, um abraço para vocês, vamos nos cuidar e que a gente possa continuar participando e que essa nossa amizade continue cada vez maior. Um abraço para vocês, tudo de bom. Obrigado. Eu queria agora, mais uns 10 minutos da gente falar de coisa que vai ser diretamente aí da Assembleia Legislativa e diretamente do Estado de São Paulo, que um é o PDL 22, né, que estamos já batalhando faz tempo, o Janazzi está lutando faz tempo, né? E o outro é agora o PLC 26, que é uma outra reforma administrativa paulista que também vai retirar uma série de direitos dos servidores. Então, queria que vocês que estão ligadíssimos à Assembleia, queria só comentar um pouquinho para mostrar o que está acontecendo, que, como nós já falamos, ninguém sabe o que se passa e ninguém sabe o que significa um projeto que, às vezes, destrói a vida desse ou daquele, né? Então, vamos iniciar mais uns 10 minutinhos só desses dois casos, tá? Ok, então? Ok. A Confederação Nacional de Servidores Públicos, mais uma vez, tem a grata satisfação de receber os nossos grandes amigos, Gaspar Bissolotti Neto, que é o diretor de imprensa e divulgação da CNSP, é o presidente da ASPAL e da SINDAP, e também diretor de comunicação da FENALE, além de participar como na direção da FESPESP, secretário adjunto da Pública Central do Servidor, e participando na CONACAT e da FALESP. E o nosso amigo também, Carlos Alberto Marinho, que é presidente da Associação dos Funcionários da Assembleia Legislativa de São Paulo, a FALESP. E agora, dois assuntos que estão intimamente ligados com a Assembleia Legislativa de São Paulo. Dois assuntos que estão intimamente ligados com o governador do Estado de São Paulo. Então, o primeiro assunto, que é um assunto que já vem sendo debatido, que é o PDL 22, porque realmente acaba colocando, principalmente o aposentado e pensionista, em uma situação delicadíssima, porque exatamente no período de pandemia, onde as pessoas mais precisam, é que o governador aprova sobre um fictício déficit atuarial que ninguém conhece, um déficit atuarial que foi inventado, né? E que mostra, nós até lá no passado convidamos um atuário, João Maduro,
e ele, naquela oportunidade, o Gaspar lembra disso, ele dizia que o Estado devia ao servidor 64 bilhões de reais. E o Estado não aceitou, dizendo que eram, na verdade, 34 bilhões, e que até não compensar isso não seria aumentado nenhuma contribuição. Só que chega agora e o governador colocando que há um déficit atuarial que não foi mostrado para ninguém, né? Que não foi discutido, e aí aumenta ainda mais a contribuição, principalmente o aposentado e pensionista, que já nem deveria pagar, porque ele já pagou a vida inteira, né? Já comentamos isso. Então, aí o Gianazzi entrou, e mais 4 projetos, o deputado Campos Machado e outros deputados entraram, e para, através do PDL 22, cancelar esse aumento, né? Revogar esse aumento. Mas até agora não se coloca em pauta e não se decide como fazer, e a gente tem que pressionar, né? E também agora, recentemente, esses dias, então, aparece mais uma barbaridade, né, da reforma de São Paulo, em que o governador, no PLC 26, acaba com uma série de direitos adquiridos pelos servidores, direitos de muitos e muitos anos de luta, e agora não tem mais uma série de vantagens, que é a licença-prêmio, abono, você não pode mais justificar sua falta, né? Então, você fica doente, ninguém mais justifica. Você ficou doente, justificou, não pode mais. Então, como é que faz agora? Então, são direitos que têm que ser respeitados e, inclusive, o governador coloca e autoriza mais contratações temporárias, o que dificulta ainda mais a vida do servidor que tem um concurso público, né? Então, eu queria ouvir de vocês esses 2 assuntos que são básicos para o servidor de São Paulo e que nós temos que fazer. Aliás, eu quero citar hoje, até tive conhecimento de uma emenda 48 do deputado Campos Machado, em que anula 4 artigos desse PLC 26 do governador, né? Então, nós temos que divulgar também essa emenda do Campos Machado, porque ela acaba, vamos dizer, mostrando o que é essa barbaridade. Vou divulgar bastante isso e queria ouvir de vocês aquilo que a gente pode fazer. Bom, presidente, realmente essa luta na Assembleia vai ser mais uma luta sangrenta, né? Só que, infelizmente, não presencial, né? Nós que estivemos lutando contra a aprovação da reforma da Previdência e enfrentando policiais, né? Ou sendo atacados pela polícia de choque dentro do Palácio 9 de Julho, que é a nossa casa de trabalho, nós que somos oriundos da Assembleia Legislativa, o que nos deixou muito triste, né? Em março do ano passado, nós não termos nem acesso ao nosso plenário, nós sermos tolhidos de poder defender os nossos direitos. E, pelo jeito, nós teremos aí votações não presenciais, né? O que facilita muito para o governo. E ainda mais que o PLC 26 está em regime de urgência, né? E então vai ter uma tramitação rápida. E a mim, pessoalmente, o que preocupa muito algumas coisas nesse projeto, primeiro porque ele é a ponta de um iceberg, né? Ele é o segundo ponto da reforma administrativa de São Paulo, e vem mais. O primeiro foi a 529, quando eles mexeram, inclusive, com a alíquota do IANSP, né? E agora vem esse 26. E assim que aprovar a 32, a PEC 32 em Brasília, sem dúvida nenhuma que virá outro projeto do governo
com mais medidas para acabar com a estabilidade, com o Estado brasileiro, com o Estado em si, né, com os serviços públicos, porque o que interessa a eles é privatizar o máximo que puder. E você vê, Tutílio, parece brincadeira, né? O governo queria acabar com o Butantan, lembra? Queria privatizar o Butantan. E hoje quem está salvando, né, muitas vidas é o Instituto Butantan. Será que, se ele tivesse nas mãos aí da iniciativa privada, ele estaria com essa mesma missão? Será que estaria fazendo isso, presidente Tutílio? Então, né, a questão do PDL 22 é o decreto 65021 de junho do ano passado, que, baseado na reforma da Previdência, tanto federal como estadual, criou a cobrança previdenciária, não dos aposentados, só porque dos aposentados até já existia, mas daqueles que ganham acima do teto do INSS, que hoje é 6.400. Eles pioraram, eles conseguiram fazer agora a cobrança daquele servidor que ganha acima de um salário mínimo, né? Professores, servidores em geral, que ganham aí R$2.000, passaram a pagar a Previdência, aposentados, e isso não vai vir para o futuro. Tem aí movimentos de aposentados, eu participo de vários movimentos, em que eles provam que eles não estão podendo comprar remédio. E também os postos de saúde já não estão distribuindo remédios como distribuía antes, né, presidente? Já está faltando um monte de medicamento. Então, as pessoas estão passando necessidade. E o governo não se sensibiliza. O Dória não quer saber, ele quer arrecadar para poder realizar o seu sonho de ser candidato a presidente da República. Essa é a verdade, né? Quer mostrar que o Estado está muito bem e que ele quer ter cacife para ir para presidente, mas às custas da população, às custas dos servidores aposentados, né? Isso realmente é de cortar o coração. A gente tem convivência aí com senhoras que estão passando necessidade. Fora que os próprios pensionistas, hoje, antigamente o pensionista recebia a pensão por resto da vida. Hoje tem diversos critérios, né? Eles cortam a pensão por coisas mínimas, né? As pessoas não têm mais garantia de que conseguirão sobreviver. Pessoas idosas, não são crianças, né? Então, nosso apoio total ao PDL 22 e aos demais PDLs, né? E contra esse confisco dos aposentados e pensionistas. E as nossas entidades estão nessa luta, presidente. Nós estamos aí participando da Frente Paulista, colocamos outdoor no estado inteiro, principalmente nas cidades aí do presidente da Assembleia, de vários deputados aí que estão contra nós, né? Infelizmente, aqueles deputados que não permitiu a aprovação do PDL 22 no final do ano passado. Então, nós estamos aí distribuindo esse outdoor, falando para a população procurar esses deputados para que votem o PDL, para que aprovem o PDL, ou então, se não querem aprovar o PDL, que forcem o governo a revogar esse decreto, a revogar essa cobrança. Isso é necessário. E com relação ao PLC, que não aprove, que não só rejeitem o projeto, que, se, no caso de quererem aprová-lo, que pelo menos aprovem as emendas, inclusive essa que o senhor citou. E tem várias emendas boas ali para alterar o conteúdo desse projeto. Perfeito. Marinho, o que acha?
Conforme o Gaspar já comentou, e o senhor também, doutor Putin, realmente, tá ligado, pessoal? Realmente fica muito difícil, porque apenas um despacho do secretário da Fazenda dizendo que tem déficit na Previdência, já foi caso dele pegar e instituir essa cobrança extra do aposentado, né? Então, ele nem demonstrou, ele não apresentou dados, né, estatísticos e tudo mais, um estudo para poder fazer essa cobrança extra, né, do aposentado, né, na Previdência, dizendo que era deficitário. Já se afirmou que era deficitário, isso é um absurdo, né? Então, ele teria que comprovar essa situação. E agora existe o PDL 22 e outros, né, do Gianazzi, da professora Bebel, Campos Machado e outros, né, para poder extinguir esse decreto do Executivo, que faz essa instituição da Previdência majorando, além do salário mínimo, até o teto da Previdência, e o que afeta provavelmente 95% dos aposentados do Estado. Então, isso é um absurdo, né? Eles realmente precisam rever urgente isso, porque, como o Gaspar já disse, tem pessoas que ganham muito pouco e hoje, na atual situação do país, estão passando necessidade, até por falta de remédio, não podem comprar seus medicamentos básicos, né, do dia a dia. Realmente está muito difícil. E agora, para não ficar só nisso, o governo do Estado vem com mais o projeto de lei complementar 26, né, que ele vem para extinguir mais direitos dos servidores, né, como a licença prêmio, que não pode mais ser indenizada, do funcionário que já contemplou isso, já conseguiu a aquisição, o período, ele vai ter que usufruir de todo jeito, mesmo aposentando. Agora vai ter também o fim da falta abonada, quer dizer, o servidor não tem mais como faltar nenhum dia para resolver seus problemas particulares, ele vai seguir. E caso o servidor tiver até 15 faltas, ele poderá ser demitido do serviço público. Quer dizer, um absurdo, né? Então, a gente vê que essas novas regras que eles querem implantar é só para acabar realmente com o serviço público, o servidor, e dificultar a prestação excelente do serviço público que estava ocorrendo até hoje, como o SUS, né, que atende diversas pessoas, e agora vai acabar e vão ter que pagar se quiserem receber o serviço de saúde. Realmente é muito, muito triste essa situação. É isso aí. Então, eu queria lembrar que duas coisas importantes que eu queria encerrar aqui o nosso bate-papo é que, se na verdade nós que somos aposentados, se nós tivéssemos aplicado esse dinheiro que nós pagamos de aposentadoria em qualquer local, em qualquer fundo previdenciário, em qualquer aplicação financeira, nós teríamos um recurso, mas muito, muito, muito superior à aposentadoria que nós recebemos, sem dúvida nenhuma. E quando se fala que eles querem fazer redução de despesas, eles pensam aqui no governo de São Paulo. Por que o governador aumentou 70% na publicidade no orçamento deste ano? Para fazer a sua campanha, para mostrar que São Paulo, isso que o Gaspar falou, está numa situação boa e eu vou ser candidato, né? Então, tem uma série de coisas, por exemplo, na área federal. Por que temos hoje colocado na Lei de Diretrizes Orçamentárias 5 bilhões e 700 para o fundo eleitoral? Quer dizer, nós estamos cortando despesas de pessoal para colocar num fundo eleitoral que é dinheiro nosso, dinheiro do povo, que é gasto em campanhas e que, na verdade, é jogado fora, jogado no lixo, né? E beneficia quem? Beneficia o deputado, beneficia o partido, não beneficia o povo brasileiro. Então, tanto em São Paulo como na área federal, é um absurdo total, não há uma incoerência total quando se fala em reduzir despesa, porque São Paulo pode reduzir uma série de despesas. Não, ele quer reduzir
despesas de pessoal. Ele quer reduzir aquilo que o aposentado e aquilo que o pensionista ganha. Já foi aqui debatido, e muitos estão numa situação de penúria já. É penúria. Então, nós não podemos aceitar isso, né? Então, vamos continuar com o nosso trabalho, vamos continuar com a nossa dedicação, que é nós, como dirigentes de cada uma das entidades, temos essa obrigação de continuar a batalha, né? Continuar a luta, continuar mostrando a verdade, né? Ninguém aqui quer privilégio. Nós queremos que haja os direitos sejam respeitados, que o servidor seja valorizado, porque o Gaspar já citou bem aqui o problema do SUS, e eu diria, durante a pandemia, o que mostrou o SUS, o que mostrou os médicos, os enfermeiros, os policiais, o Butantan, a Fiocruz, a Anvisa, todos esses são servidores públicos. E o servidor público está atuando em favor da população. É isso que a gente quer. E nós queremos melhorar essa posição. Queremos que atenda melhor a população. Mas, para atender a melhor a população, nós precisamos dignificar o servidor, valorizar o servidor, formar melhor o servidor, treinar melhor o servidor. E, assim, oferecer um serviço de maior qualidade. É isso que nós esperamos. Eu queria agradecer muito vocês e quero que a gente continue nessa batalha. Um abraço de coração e que tudo corra bem, que Deus nos ilumine para a gente poder continuar essa batalha. Muito obrigado, Gaspar. Muito obrigado, Marinho. Que Deus os abençoe. Nós é que agradecemos, presidente. Obrigado pelo convite, pela participação. Obrigado. Tudo de bom. Um abraço grande. Um abraço. Tudo de bom. Tchau, tchau. Valeu.